aquece demais a roupa, pega fogo. Então, tudo passa pela prevenção. E é só assim que a gente consegue, de fato, evitar essa grande quantidade de incêndios que tem ocorrido. É um tema complexo e um tema recorrente, até para as pessoas entenderem, né? A necessidade desses cuidados. E aquilo é o que a gente está sempre falando, né? Que as pessoas precisam, antes de mais nada, ter alguns cuidados que são importantes para poder preservar o seu lar, a sua casa, a sua empresa. Mas também nós temos tido alguns tipos de acidente nessa questão que são oriundos também de atentados criados por pessoas, né, propositadamente. É verdade, nós tivemos 2 casas próximas ali que tudo indica foi de forma provocada, né? Claro que ia passar por uma perícia depois, mas pelo que a vizinhança comentou, tudo indica que foi, né, favorecido para que o incêndio começasse naquela residência. E aí, de fato, não tem muito o que se fazer, né? Nessas situações de casa de madeira em que o incêndio já se desenvolveu, a gente busca atacar, né, defender as casas vizinhas. Então a gente começa pelos lados e indo para o interior da residência atingida. Nessas situações onde a casa de madeira está totalmente atingida, é isso, né? É proteger as casas vizinhas, como a gente fez nesse último incêndio que teve agora grande, onde tinha um prédio de um lado e uma casa do outro lado, e ambos muito próximos, né? Então, na medida que a gente chegou, o incêndio totalmente desenvolvido, né? Existem as fases do incêndio, a gente avalia isso na hora de combater o fogo, ele estava totalmente desenvolvido. Então, a gente evitou com que aquele incêndio propagasse para as casas vizinhas. Foi um incêndio grande, né? Aí, uma casa, eu acho que de 150 metros quadrados para mais, onde até o final da atividade ali, que a gente chama de rescaldo, foram 15 mil litros d'água, né? Então, não é todo dia que vai toda essa quantidade de água. Então, exigiu bastante esforço dos colegas. Tivemos 3 colegas de folga que, inclusive, foram ajudar. Então, estávamos, num determinado momento, em 6 pessoas ali. E até respondendo a pergunta inicial ali, se a gente está com uma capacidade adequada na cidade, de viaturas, nós estamos muito bem de viaturas. E sempre existe vaga para mais efetivo, né? Até agora, hoje, está sendo transferido um soldado para o pelotão de Itapera. Então, nós vamos ter um militar a menos no nosso contingente. E estamos na expectativa aí, se Deus quiser, de receber um novo soldado agora, uma turma que está se formando. Então, tomara que a gente consiga repor esse soldado perdido para Itapera. É importante isso, né? Se a gente falou de algo importante, né, que são os cuidados, a gente falou de uma série de coisas que nós precisamos ter, né? Mas a nossa ouvinte aqui está perguntando o seguinte: e os curiosos? É verdade. Curioso existe em toda parte, né? Acaba sendo, entre aspas, não vou dizer um fardo, né? Mas é uma coisa a mais que a gente precisa gerenciar na ocorrência, porque isso dificulta o nosso deslocamento, dificulta a nossa chegada até o local. Os curiosos, nessa ocorrência em específico, em todas há, né? Mas nessa coisa específica, se aproximaram demais. E ali nós isolamos a cena, porque inclusive caiu um fio de energia elétrica até em cima do nosso caminhão, para ver que nem nós mesmos estamos livres desses riscos, né? Nosso caminhão ali, um deles ficou impossibilitado de ser usado em boa parte da ocorrência porque caiu, então, esse fio de energia elétrica. E as pessoas se aproximam, chegam, né? Quando o bombeiro militar chega na cena, aquela ocorrência é nossa. Nós temos que garantir a segurança de quem está ali perto. Na medida em que essas pessoas chegam próximo ao local, como eu falei, é mais um trabalho para nós, que a gente tem que estar cuidando daquela pessoa, afastando ela, isolando cena. E tu não vai acreditar, Canelli, uma pessoa adentrou dentro de uma área ali atingida pelas chamas, onde havia risco de queda de caibros, né, de tesoura. Então é incrível, sim, que as pessoas... Mas entrou para quê? Curioso. Dali a pouco, uma outra pessoa chegou perto daqueles fios elétricos ali. Eu mesmo tive que afastar aquela pessoa dali, porque daqui a pouco ela ia ser eletrocutada, né? Então, a curiosidade literalmente mata, né? Ou vai te machucar bastante. Então, em qualquer situação de emergência, onde esteja um bombeiro, brigada militar, SAMU, enfim, órgãos de socorro, de segurança, fiquem afastados, porque, de fato, pode ocasionar uma segunda vítima.
Laura, obrigado pela pergunta. Você vê o tamanho da resposta que o sargento teve que dar em razão disso, né? Curioso. Gente, se você não pode ajudar, não fica ali para atrapalhar, tchê. Não fica ali para atrapalhar. É complicado, é difícil, fica uma situação bem desinteressante, né? Sabe que até mesmo os colegas que estavam no caminhão, para chegar ali, eles tiveram algum tempo, né, de atraso por causa dos curiosos. Diz que aquela rua ali, próximo ali o Sicredi, a igreja ali, estavam cheios de carros, né? Onde não estava fácil passar um caminhão. Claro, um caminhão mais largo, precisa de espaço, e os carros trancando ali, dificultando o nosso acesso. Então, na medida em que há uma ocorrência e ouçam uma sirene de qualquer veículo de emergência que seja, saiam para o lado, deem o devido espaço para que a gente possa chegar mais rápido para ofertar socorro. Quase não dá para acreditar, né, sargento? Quase não dá para acreditar que as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa. Então, ó, curioso, se você quer dar palpite, vai no Grenal da Canastra ou vai na cancha de bocha, né? Outro lugar não dá para dar, não dá para ter esse tipo de coisa. Sargento, uma coisa também importante nesse momento são as queimadas no Brasil. Não só no Brasil, aqui em Soledade também, costumeiramente, o mês de setembro, existe algumas coisas. Como é que a gente pode enfrentar esse grave problema? Sabe que a gente está num período aí de queimadas que é incrível o tanto de focos que tem ocorrido pelo Brasil todo, né? Diz que o agosto é o mês com o maior número de queimadas nos últimos 14 anos. Tem sido registrado em mais de 127 mil focos de queimadas pelo Brasil. O Mato Grosso do Sul está com um problema gigante nessa questão de queimadas, tanto que o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul mandou reforços para lá. Tem 4 viaturas nossas lá com 11 militares especialistas em incêndio florestal. Então, os Corpos de Bombeiros Militares todos são co-irmãos, né? Da mesma forma que vários estados vieram nos ajudar agora nas enchentes, a gente também está retribuindo esse apoio com esse contingente especialista lá naquele estado. Então, essas queimadas são extremamente raras de acontecer de uma forma natural, né? Exceto que dê um raio num local seco ali que pegue fogo, mas sempre tem a mão humana ali, de uma forma intencional ou de uma forma culposa. Quase sempre passa, né, pelo fator humano. Então, é uma limpeza de um terreno ali que tu perde o controle e escapa. É um lixo ali que tu bota queimar e também vem um vento e leva a fagulha. Mesmo uma garrafa, uma lata de alumínio que com a correta incidência do sol ali num dia seco, enfim, pode também ignitar aquele fogo. Então, o ser humano é o principal causador, né? E a gente sabe que essas queimadas, Canelli, são extremamente nocivas, então, para aquele bioma, para aquela flora, para aquela fauna. Próximo a centros urbanos tem a questão de pessoas com dificuldade respiratória, crianças, idosos, atrapalha o trânsito, atrapalha até mesmo a questão da aviação, a gente tem observado. E tu viste que vai dar a questão da chuva negra, né, chuva preta, que é em questão também dessa grande fumaça aí que está sendo observada inclusive pelos satélites. Então a gente tem que preservar toda essa natureza, né, não fazer queimadas, que inclusive é crime ambiental, a pessoa pode ser responsabilizada por isso. É uma situação bem interessante, bem intensa da gente conversar, exatamente porque as pessoas não estão levando a termo esse tipo de risco que está sendo colocado. Uma cidade nos Estados Unidos, na Califórnia, foi totalmente destruída exatamente porque um cidadão resolveu fazer uma queima, uma limpa no seu pátio e tornou-se incontrolável. Então isso são coisas que é preciso que a gente tenha uma noção diferenciada, uma noção de entendimento com relação a isso. No mais, tem que se preservar a casa da gente. Eu gosto sempre de lembrar da questão do gás. Importante, só fazer mais um gancho, até nesse período a gente não está com muitas queimadas aqui na cidade, poucas, mas logo ali na frente é possível que ocorra, sabe por quê? Por causa das geadas. As geadas têm que secar os campos, né? E aí isso favorece, como eu falei antes, favorece aquela primeira fase do incêndio, que é o processo de secagem e de desidratação. Então, muito cuidado agora que são com os campos secos. E bem falado a questão do gás, Kernelli.
convido as pessoas para que olhem aí na sua casa agora o seu botijão de gás, com a sua mangueira de gás, com a sua válvula, aquele registro. Aquele conjunto doméstico tem uma validade de 5 anos, Carnelli. E aí, às vezes, a gente faz visitas nas residências, né, orientando e sugerindo uma troca do seu kit, e eu já encontrei mangueira de gás com 18 anos de validade, né? Tava ela lá ressecada, amarela já. Inclusive a mangueira de gás, essa de uso doméstico, tem que ter ali o selo de metro, tem que ter a norma da NBR a qual ela atende, tem que ter o prazo de validade, né, que são esses 5 anos. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes a gente compra mangueira multiuso, que ela até é parecida com a mangueira de gás, mas é uma mangueira que serve para tudo menos gás. Serve para ar comprimido, para água, qualquer outra finalidade menos gás. A mangueira de gás é um PVC com uma maior resistência, tem uma trama específica ali que vai aguentar aquela pressão. Então olhem nas suas casas a mangueira e a válvula de gás. Vale por 5 anos, tem que ter o prazo de validade ali. E é uma mangueira aí de 1,10 m, 1,20 m no máximo, tá? Isso é importante, né? Eu sempre tenho procurado cuidar em relação a isso, exatamente porque a gente sabe desse problema muito sério. E eu, infelizmente, tenho ouvido muito caminhão de bombeiros sair dali. Embora eles gentilmente não façam aquele barulhão, na madrugada ligou o caminhão, acho que a gente já tem um sexto assistido ali, sabe? A gente já fica conectado, saiu e a gente já fica com o coração na mão, porque sabe que algo houve. E principalmente, né, minha gente, principalmente a questão de acidentes também. Falando em acidentes, o Sicredi Botucaraí repassou um recurso também ao Corpo de Bombeiros para ser utilizado em equipamentos. Quais equipamentos serão utilizados, sargento? Bem lembrado, a gente agradece aqui mais uma vez e de forma pública ao Sicredi Botucaraí por um repasse de R$10 mil, onde a gente vai poder investir em equipamentos de salvamento. Nós vamos, inclusive, hoje é dia 2, amanhã nós vamos receber a visita de um profissional que vai trazer alguns equipamentos que a gente pediu para conhecer de perto, que são equipamentos de salvamento em áreas desmoronadas, áreas que colapsaram, e são equipamentos já a bateria, já equipamentos elétricos que a gente tem notado que é o futuro no meio de salvamento. Então, materiais para esse tipo de salvamento. Nós temos também um desfibrilador, aquele que a gente vê em filmes, que vai no peito ali, que dá o choque na pessoa, né? Sai em parada cardíaca. A gente tem esse desfibrilador, porém a bateria dele já está vencida e as pás que vão no peito da pessoa também já estão vencidos. Então, com esse recurso de 10 mil, a gente pretende investir nisso, em equipamento de salvamento do desfibrilador, né, que vai na nossa ambulância, e também em equipamentos da bateria para locais colapsados, desmoronados, porque a gente tem também notado aí um aumento nesse tipo de ocorrência. Olha, vou te contar, nós poderíamos ficar a manhã toda falando sobre a questão da Corporação de Bombeiros de Soledade, mas eu quero lembrar o seguinte: se você é empresário, se você é um admirador do serviço do Corpo de Bombeiros, se você pode ajudar, dá uma chegadinha no Corpo de Bombeiros, estão precisando sempre de recursos, porque esse atual governo tirou uma das grandes formas de subsistência da Corporação de Bombeiros, que foi o FUNREBOM, tá? E sem o FUNREBOM eles ficam muito mais necessitados da sua, da minha, da nossa, da participação da prefeitura, das entidades, no sentido de aportar recursos para melhorar cada vez mais as suas atividades. Sargento, prazer muito grande tê-lo aqui sempre. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem fazendo esse trabalho tão bacana, tão bonito, que é o de salvar vidas. Obrigado, Carnelli. Aproveitando esse teu gancho aí, bem rapidinho, realmente a gente não tem mais uma taxa que a gente, né, arrecadava de vistorias, né, serviços não emergenciais. Agora existe um projeto em nível de governo estadual, onde é o PSEG, o Plano de Investimento em Segurança Pública. E aí eu convido as empresas, os empresários que recolhem ICMS, onde eles podem pegar uma parcelinha desse ICMS e compensar ele, deixando aqui na localidade, em algum órgão de segurança pública, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar. Então, em vez de tu pagar os 100%
desse valor de ICMS para o governo estadual, tu retém aqui 5% e deixa aqui em soledade. Né? A pessoa vai ter que pagar de toda forma 100%, mas uma parcelinha ela pode destinar para o Corpo de Bombeiros Militar, onde a gente vai poder fazer investimentos em segurança pública. Então a gente vê de fato, né, uma parte do ICMS sendo investido aqui na localidade. Qualquer coisa, então nos procure que a gente explica melhor. E mais uma vez, Canelli, obrigado pelo espaço aqui, onde a gente pôde conversar um pouquinho sobre prevenção a incêndios e um abraço a todos. Legal, e o sargento me deu um gancho aqui que eu acho bem importante mesmo. Olha, a gente fala muito, o governo federal leva o dinheiro nosso, o governo estadual leva o nosso dinheiro. Bom, o ICMS você já sabe que pode deixar um pouco aqui, né? Já sabe. Mas também tem o fundo que permite você deixar recursos para programas de crianças, programa de idosos, programas de esportes e outros programas. O contador que faz a tua declaração de renda, ele pode trazer uma informação muito bacana. E essa foi a nossa live do dia, hoje aqui, sempre numa parceria com os nossos apoiadores culturais, que nos dão a oportunidade de estar conversando com você, trazendo sempre essa informação bacana. E hoje nós ouvimos algo bastante importante, bastante interessante, que foi a questão da prevenção de incêndios. São 9h42, estamos encerrando a nossa live do dia.